Oi gente, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo. Eu tenho feito uma sequência de vídeos para poder explicar para vocês por que a gente não prospera e o que a gente pode fazer para poder reverter essa situação na nossa vida. Porque hoje em dia a gente não prospera, a prosperidade não flui na nossa vida porque a gente tem a vibração muito baixa, muito baixa. Então tudo que eu venho explicando para vocês é para a gente elevar a nossa vibração para poder prosperar com mais facilidade, para a vida não ter que ser uma luta, para as coisas acontecerem mais facilmente. E hoje eu vim falar para vocês um dos motivos que a gente também não prospera, né? Quem não assistiu os outros vídeos, volta lá e assiste, é bem interessante. O vídeo de hoje é sobre ressentimento no coração, raiva, lembranças dolorosas do passado. Por que a gente tem dificuldade de prosperar? Porque a gente guarda muito ressentimento no coração, muita raiva, muita culpa. Quando a gente carrega esse tipo de sentimento, o que acontece? A nossa vibração ela baixa, ela fica baixa a nossa vibração. E a gente não consegue manifestar prosperidade, sorte, abundância na nossa vida. Daí a gente tem que analisar, bom, por que eu tô com raiva no meu coração? Por que eu tenho ressentimento? Se tu parar pra analisar, de onde é que vem o maior ressentimento hoje que nós temos? É do nosso pai e da nossa mãe. A gente até pode ter ressentimento de outras pessoas, mas geralmente o que mais pesa no nosso coração é aquele que aconteceu na nossa infância, que a gente carrega ressentimento, raiva de pai e mãe. E hoje eu vim conversar com vocês sobre isso, para a gente poder expandir a nossa consciência. A gente sempre pensa que na verdade, todos nós somos crianças feridas, né? Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade que nos marcou muito na nossa vida. Só que o que mais pesa é quando envolve pai e mãe, porque são a nossa base. E a gente sempre se questiona, né? Nossa, mas por que o meu pai não foi assim? Por que a minha mãe não foi assim? Por que meus pais não foram iguais aos pais dos meus amigos? Por que eu não tive essa base? A gente tem que entender que os nossos pais, eles fizeram o que podiam naquele momento. Porque cada pessoa tem um nível de consciência. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a tua mãe e o teu pai nasceram numa família completamente desestruturada, sem amor, sem atenção. Tu acha realmente que eles aprenderam o que é amor? A pessoa que não recebeu amor, ela não sabe dar amor. Ela não sabe. A pessoa que nunca recebeu amor não vai saber dar amor. Então, muitos de nós acabamos não recebendo amor dos nossos pais porque eles também não receberam amor dos pais deles. Porque a gente se coloca sempre numa posição de vítima, né? Ai, porque minha mãe não foi uma boa mãe, porque meu pai não foi um bom pai. Mas se a gente parar pra pensar, eles também não tiveram bons pais. Eles também não tiveram uma estrutura sólida, uma estrutura fortalecida com amor. Eles não tiveram isso. Como é que eles iam passar isso pra nós? É impossível. Então a gente culpa nossos pais por não ter recebido amor, só que eles também não receberam amor na infância deles. Se tu parar pra pensar, os nossos avós não receberam amor também. É uma cadeia, na verdade, né? Que ninguém recebe amor e o que acontece? Vai nascendo os filhos, as outras pessoas, nascem nós, que a gente também não recebe amor. Só que isso não é culpa de ninguém, gente. A gente não tem que culpar ninguém, né? A gente tem muito mania de culpar os nossos pais por tudo. Só que não existe culpados. Não existe. Se a gente pensar, ai, a gente é vítima. Nasci numa família desestruturada. Mas os nossos pais também nasceram numa família desestruturada. E os nossos avós também nasceram numa família desestruturada. Também. Então, os nossos pais, eles não nos deram mais porque eles não tinham para dar. Eles não tinham. Eles deram aquilo que eles tinham. E a gente sempre pensa, ai, mas eles poderiam ter feito diferente. Ter feito diferente. Eles poderiam. Mas cada um faz o que pode. Ninguém é perfeito. E tudo bem, eles erraram, né? Mas a gente também erra o tempo todo. A gente erra. Vocês podem me falar, ai, mas eu sou uma mãe diferente para o meu filho. Eu não sou uma mãe que nem a minha mãe.
Sim, você até pode ser diferente, né? Você não cometeu os mesmos erros da sua mãe e do seu pai, mas você comete outros erros. Você comete outros erros. A gente acaba cometendo erros o tempo todo. Talvez não repete os mesmos erros que aconteceu contigo, mas comete outros erros. Então a gente não pode julgar os nossos pais porque eles erraram, porque a gente também erra. A gente também erra e cada um dá o que tem, cada um faz o que pode. Gente, eu tenho certeza que se os nossos pais tivessem nascido numa família estruturada, com amor, se eles tivessem recebido amor, afeto, eles teriam sido pais muito melhores para nós. Eles seriam. Porque eles iam ter recebido amor. Então, o que a gente tem que fazer é parar de julgar nossos pais, parar de guardar ressentimento, porque isso é uma coisa que só nos prejudica, porque a pessoa que tem ressentimento no coração, tem raiva, sempre vai carregar um sentimento de vazio no peito. Por mais que tenha dinheiro, sempre vai carregar um vazio no peito. E outra coisa, sempre vai ficar relembrando aquelas memórias dolorosas, né? Vai ficar relembrando. Por mais dinheiro que tu tenha, tu vai relembrar aqueles momentos difíceis do passado. E como é que a gente deixa o passado para trás, né? É perdoando. É entender que, pensa assim, se nós tivéssemos passado pelos mesmos problemas que nossos pais passaram, a gente teria cometido o mesmo erro que eles. A gente teria cometido os mesmos erros. Por exemplo, nossos pais, né, provavelmente sofreram humilhações, abusos emocionais, abusos sexuais, tiveram uma infância muito difícil. Naquela época não tinha escola, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, não tinha psicólogo, não tinha nada. Eles não tinham para onde recorrer. Então eles juntaram os pedacinhos que eles tinham, né, que sobrou aqui das dores emocionais, né, e casaram, seguiram a vida e tiveram filhos que hoje somos nós. Então a gente tem que entender que quando nossos pais nasceram era uma época completamente diferente da nossa. Naquela época era muito mais difícil, muito mais difícil. A mentalidade era outra. A mentalidade naquela época era casar e ter filho. Não tinha a mentalidade que hoje era de estudar. Então a gente também tem que pensar em tudo isso. Que eles deram o que eles tinham. Que se eles tivessem nascido numa família estruturada, eles teriam sido pais melhores para nós. Só que não é culpa de ninguém, gente. Não é culpa de ninguém. Os nossos pais também não tiveram bons pais. Eles também tiveram dores emocionais da infância. Então o que a gente tem que fazer, na verdade? Não é uma questão nem de perdoar. É uma questão de se colocar no lugar e pensar, nossa, se eu tivesse tido a infância que meu pai teve, a infância que a minha mãe teve, eu teria feito a mesma coisa. Eu teria cometido os mesmos erros. A gente teria cometido. Né? Porque se tu parar pra pensar, os nossos pais ainda filtraram muita coisa. Ou tu acha que aquelas humilhações que eles sofreram, né, abusos emocionais, abusos físicos, eles filtraram muita coisa. Muita coisa eles não nos passaram. Se eles nos passaram foi o quê? 10%. E a gente ainda reclama. Eles sofreram muito mais. É por isso que eles não foram bons pais. Eles sofreram muito mais que a gente. Então o exercício que a gente tem que fazer é sempre se colocar no lugar do outro. Sempre. Se tu não sabe a história do teu pai e da tua mãe, pergunta, vai atrás pra saber. Eu tenho certeza que a infância deles foi bem difícil, bem dolorida. Então o que a gente tem que fazer sempre é se colocar no lugar dos nossos pais e pensar, bem, se eu tivesse passado por todos os abusos emocionais, as humilhações que a minha mãe e meu pai sofreu, até abuso sexual que eles sofreram, se for o caso, a gente teria cometido os mesmos erros. Os mesmos erros. A gente só não para para expandir a nossa consciência, porque a gente não para analisar, né? O nosso dedo é sempre a crítica, né? A gente sempre procura o culpado dos nossos problemas, mas a gente tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. A gente teria cometido os mesmos erros se estivesse no lugar deles. Essa é a grande verdade. E para prosperar, a gente tem que abrir mão de toda essa mágoa, todo esse ressentimento do coração, para poder então elevar a nossa vibração. É só assim que a gente vai prosperar e ter uma vida em paz.